Olá, galera! Mais um Tete a Tete com a Pri e eu digo pra vocês, é o primeiro do ano, eu tô com muita expectativa daquilo que o Senhor quer fazer através de nós e eu te digo, tá muito especial. Tem convidados que assim, ó, você vai ficar de cara com a história, com tudo aquilo que Deus está fazendo, porque eu estou cada vez mais impactada, cada vídeo, cada gravação, o Senhor tem me ministrado, e assim como ministrou meu coração, eu tenho certeza que vai impactar você também. Então já deixa aí o teu like, já manda aí pros amigos, manda pra todo mundo, porque hoje a convidada, será que eu conto? Não sei, mas a gente está com uma convidada muito especial. Solta a vinheta aí, porque essa é uma notícia de 2023. Então, como eu falei, a convidada de hoje, talvez você já conheça, e vamos ver se o público vai gostar, né? Eu estou totalmente honrada em recebê-la aqui, Milene Soares! Mamãe Power! É isso mesmo, gente. Mamãe Power está aqui com a gente hoje no Tete a Tete com a Pri. Eu estou me sentindo muito honrada em recebê-la aqui, porque eu sei que Deus tem grandes coisas para fazer através da tua vida. Tu sabe disso, né? Sabe disso? Sabe? Sim, sei. Eu não me sinto privilegiada de estar aqui. Olha só, tá no programa do Tete a Tete. Pra quem não sabe, a Mia, ela faz parte da equipe do Compaixão em Movimento. Ela é professora, ela é líder de rede e ela faz muitas coisas, mas a gente vai estar entendendo tudo certinho. Se você diz, não sei o que é líder de rede, calma que tudo tem seu momento, né? Me fala aí um pouquinho da tua história, como que começou essa trajetória. Hoje você é psicóloga, né? Atende tantos adolescentes, tantas pessoas no modo geral, mas você sempre quis ser psicóloga? Então, pastora, é uma longa história. É uma longa história, literalmente. Sim, mas hoje eu vou contar alguns pontos primordiais, assim, que me levaram também a escolher essa profissão, né? E eu gosto sempre de começar contando a história da minha infância. Uau, né? gente, olha Porque a infância é onde marca muito a história de uma pessoa, né? Sim. Toda a trajetória de vida. Então, os marcos importantes que aconteceram na infância, eles vão ter reflexo na vida adulta, né? E a minha infância, ela foi marcada não das melhores possíveis, né? Geralmente, tu idealiza a infância perfeita. É o conto de fadas, a gente vê. Deveria ser, né? Deveria ser. A criança brincando, a criança se divertindo, tendo pais presentes, tudo acontecendo da melhor maneira. Mas a gente sabe que, na realidade, muitas vezes acontecem coisas que a gente não se agrada tanto. Mas eu tenho certeza, nem sei que história que tu vai contar aí hoje. Mas eu tenho certeza que, por causa do que aconteceu na tua infância, é o que você é hoje. Ou não? Te construiu? Nossa, com certeza. Então eu quero ouvir, estou curiosa. Eu sempre digo assim, né, que Deus nunca dá uma cruz maior do que aquela que a gente possa carregar, né? Verdade. E tudo que eu passei na minha infância, hoje eu uso como uma ferramenta para o meu trabalho mesmo, sabe? E é muito interessante que a maioria dos casos que eu atendo tem muita relação com o que aconteceu comigo na infância. Mas teve algum momento da tua vida que você pensou assim, será que isso que eu tô passando vai passar? Ou será que isso vai fazer com que eu seja alguém? Tu teve dúvidas na tua mente em relação a alguma coisa nessa trajetória de vida, tipo, você crescendo? Porque querendo ou não, quando você é criança, por mais que às vezes tenha alguns traumas, a gente fantasia muita coisa, né? Porque a imaginação tá à flor da pele. Mas quando chegou um momento da tua vida e você teve que tratar, porque se não é tratado, a gente também não pensa muito no que aconteceu, mas na hora de tratar, você teve dúvidas de você ser o que você é hoje, não? No começo, eu tinha muita dúvida do que eu iria me tornar, né, por conta daquilo que aconteceu. Porque uma criança, ela não processa aquelas informações, né, os traumas. Tudo aquilo é algo que congela, né, paralisa, entra num estado assim de medo, de o que vai ser amanhã. E muitos questionamentos também vêm na cabeça, né? Eu já era da igreja desde a infância. E começou a surgir dúvidas do tipo, mas se Deus existe mesmo, por que aconteceu isso comigo, sendo tão pequena, né? Sendo uma criança apenas, né? Sendo uma pessoa inocente. Então, muitos questionamentos vieram à cabeça e a perspectiva de futuro foi destruída por conta disso, né? Então, eu tive que trabalhar, demorei muito para trabalhar, né? Para dar um novo significado para essas coisas. E pena que eu fui me tocar disso muito adulta já. Eu era adulta quando eu comecei a dar um novo sentido, ver as coisas de uma forma diferente, sabe? Sim. Porque mesmo estando dentro da igreja, eu ainda não tinha entendido o verdadeiro significado de perdoar, o verdadeiro significado de o passado não define quem eu sou. Sim. Então foi um processo longo, levou anos,
para que eu mudasse a minha perspectiva de futuro, constituísse a profissão que eu estou hoje, que é psicólogo, como de psicologia, como psicólogo, e para ter capacidade para entender pessoas que têm o mesmo, tiveram, né, o mesmo problema que eu. Então foi todo uma reviravolta. Meu Deus, então me conta aí o que aconteceu. Então, né, quando eu era pequena, ali por volta dos 9, 10 anos, aconteceu uma situação de assédio sexual, né? Então foi a primeira vez que eu entendi o que significava a pedofilia, né? Até então eu nunca tinha passado por nada semelhante. E aquilo foi muito marcante, assim, ele realmente marcou toda a minha trajetória e marcou a minha adolescência, a minha juventude. E uma coisa que eu falo muito hoje, né? Quando tu não resolve uma coisa lá atrás, isso só vai virando uma bola de neve, porque vai vindo outras coisas e tu não sabe lidar com outras coisas também, né? E muitas escolhas na minha vida foram erradas justamente porque eu não tinha trabalhado isso. Mas então, ali com 9, 10 anos aconteceu o que aconteceu contigo, e você teve ajuda de alguém, e mesmo com a ajuda você não conseguiu prosseguir? Como é que foi? Na verdade, o que aconteceu? Eu reprimi essa informação, esse fato. Não contei pra ninguém, né? Imagina uma criança carregando uma carga dessa. E como isso é... Hoje eu não consigo dizer um percentual, né, em relação à pedofilia no Brasil ou no mundo, mas a gente vendo histórias, a gente vê que realmente não é uma coisa isolada, né? Infelizmente é uma coisa que tipo, causa uma revolta, porque realmente você vê que acontece com muito mais pessoas do que você imagina. E agora eu fico pensando, já é difícil com a ajuda de um adulto. E você sofreu isso sozinha, reprimindo isso sozinha. Como é que foi isso aí pra ti? Assim, foi muito difícil, porque uma por causa do medo também, né? E uma por causa do discurso de quem cometeu o ato, né? Porque eu digo, pelas experiências que eu tenho, o discurso sempre é o mesmo, né? O discurso assim, ó, você não pode contar isso nunca pra ninguém. Meu Deus. E aquilo entra na cabeça da criança como uma verdade porque não tem absoluta, um filtro, assim, né, de dizer, não, eu tenho que sim contar, né? Fica assim, cara, se eu contar eu vou ser. E a culpada sou eu. O que vai acontecer se eu contar, né? Se sentindo culpada em algum momento. Me senti culpada, como se tivesse acontecido aquilo por conta de alguma coisa que eu tivesse provocado. Né? Mesmo na inocência, assim, provocado alguma coisa que gerou, que despertou isso no outro, né? Então veio toda a questão da culpa, veio a questão do medo, né? Eu ficava pensando, se eu conto isso pra alguém, como é que as pessoas vão reagir, como é que meus pais vão reagir, né? Como é que a minha família vai reagir diante de uma notícia dessa? Porque é uma notícia chocante, assim, não é uma coisa que é fácil de lidar, né? Então eu fiquei naquele receio, assim, eu fui reprimindo isso cada vez mais, e eu reprimi isso por anos. Quantos anos? Bons anos, eu sou boa de matemática, né? Eu também não. Mas assim, a primeira vez que eu contei isso pra minha família foi aos 27 anos de idade. Meu Deus, isso aconteceu com 9, 10 anos, imagina a dor que essa criança viveu todo esse tempo. Eu digo criança, porque depois vem a adolescência, vem toda a parte de construção como indivíduo, e aí ela guardando isso, meu Deus, eu não consigo nem imaginar, me dá até raiva. Meu Deus, Senhor, me perdoa. E como é que foi essa trajetória? Quando você contou, você se sentiu livre de um peso? Ou foi bom ter contado, você se arrependeu de ter contado? Porque às vezes acontece isso, né? Você conta, você cria uma expectativa de uma ajuda, de alguém te socorrendo, mas nem sempre é dessa maneira, né? E realmente às vezes a pessoa te coloca um pouquinho mais profundo, né? Ao invés de te acolher, te abraçar, às vezes coloca. Eu sei que isso é a realidade, você se conhece da realidade, como é que foi essa questão do você abrir isso, né? Quando eu resolvi contar, na verdade eu tinha acontecido várias outras coisas na minha vida, então eu já estava pelo último pingo d'água, assim, sabe? O copo já estava transbordando. Então, contar pra mim, ele não estava nem muito atrelado à expectativa das pessoas de como reagiriam, só precisava colocar aquilo pra fora, claro. Só precisava realmente falar e contar. Se livrar disso. E o falar é um processo de cura, né? Porque se tu não fala, aquilo vai acumulando ali dentro de ti. Eu sempre brinco que o nosso coração é como se fosse uma lixeirinha, né? A gente só vai acumulando ali coisas boas e coisas ruins. Em algum momento a gente tem que limpar o lixeiro, porque se a gente não limpa, aquilo apodrece, aquilo vai cheirar mal. E chegou o momento que eu precisava tirar aquilo. Já estava cheirando mal. Já estava Imagina. podre. Tava podre. E eu precisava tirar aquilo para que algo novo entrasse, sabe? Então, quando eu contei, na verdade, eu nem esperava alguma expectativa das pessoas. Eu contei porque eu tinha necessidade de ficar livre daquilo. E foi realmente libertador, assim. Então, todo tipo de trauma, agora eu quero ouvir a tua opinião como psicóloga, né? Se existe alguém lá em casa que está passando por um problema ou que já passou e ainda não teve a coragem de enfrentar esse medo, de pôr para fora, como você colocou, aos 27, quem sabe tem gente muito mais velha que está com coisas acumuladas ou quem sabe mais nova, que você pode mudar totalmente o rumo da tua história. Então,
traumas na infância ou adolescência, já vou usar esses dois termos, existe então cura? Você falou sobre cura. Existe cura para isso? Sim, com certeza. Só que tudo começa com a fala, que é a parte mais difícil. Porque qual é a tendência do ser humano? É reprimir. Né? Reprimir o trauma, porque é uma questão de defesa, eu acho também, sim, né? É um mecanismo de defesa mesmo. Né? Só que se tu guarda aquilo só pra você, não compartilha com ninguém, não digo com qualquer pessoa, né? A gente tem que ter pessoas específicas. Tem que ter prudência, tem mentores, por favor. Com certeza. Não sai falando pra vizinha, não sai falando pra qualquer pessoa, a não ser que a vizinha seja tua mentora. Né? Como é importante ter alguém de confiança que não vai te expor. Porque uma coisa é você falar pra alguém, um amigo, né, e você confia totalmente, uma coisa para alguém que vai espalhar para todo mundo e te expõe, meu Deus, só piora a ferida, eu acredito. Com certeza. E a própria Bíblia vai falar, né, quando ela fala de confessar pecados, está falando de verbalizar isso, sabe? Uma coisa é tu verbalizar isso em oração. Oração, Deus pode ali intervir, né, e tal, mas conversar com outra pessoa, colocar isso para outra pessoa, é onde realmente Deus começa a agir num processo de cura mesmo. Confessar uns aos outros, confessar uns aos outros, né? É isso mesmo. Então, o meu processo realmente ele começou, né, esse processo de sentir essa libertação desse jugo, desse peso, foi a partir do momento em que eu falei a primeira vez. E como é que foi a tua situação com o agressor? Como é que ficou essa situação? Então, no começo, como eu te falei, eu cresci na igreja, mas tinha uma dificuldade de liberar o perdão para essa pessoa. Ele era da igreja, no caso? Era da igreja. Também, né, ele tinha uma autoridade militar, né, então era vizinho, então uma proximidade era muito grande. Então a família também já conhecia, meu Deus, o vínculo era... Frequentava o ambiente familiar, né? frequentava a nossa casa, minha família frequentava a casa dele. Então tinha um relacionamento muito proximal. Sim. E geralmente, na maioria dos casos, são pessoas próximas. Ou da família, ou vizinho, né? E isso também foi uma das coisas que eu fiquei pensando, né? Cara, dentro da igreja, nosso vizinho ali, uma autoridade militar... Não posso confiar em ninguém. Sim. Imagina, é isso que a criança vai pensar. Se eu confiar em alguém, vai acontecer isso de novo comigo. Sim. Independente de quem seja, né? Eu acho que não sei como que foi pra você. Até quero fazer essa pergunta que é algo que me chama muita atenção. Pra ter um relacionamento, como é que foi essa questão da tua confiança com o companheiro do lado? Você teve relacionamentos? Você está casada? É solteiro? Me conta tudo. Queríamos saber. Aí que entra a parte difícil que eu falei, assim, se tu não resolve uma coisa aqui, todas as outras ficam mal resolvidas depois, né? Sim. Então, assim, no começo, na adolescência, início da juventude, eu tinha muita dificuldade, assim, em relação ao sexo masculino. Então, assim, parecia que todo mundo, todos os homens da face da terra, iam ser maus, né? Então, eu tive bastante dificuldade no começo de me relacionar com o sexo masculino e tudo mais. E isso foi durante a infância e adolescência, né? E daí tá, só que a gente vai crescendo, as coisas vão mudando, os hormônios vêm, né? Aflorando. E quando eu tava ali no início da juventude, ali dos 19 pros 20 anos, eu tive um primeiro relacionamento, né? Daí um relacionamento, inclusive, eu vinha casar e tudo mais. Nossa, que delícia! Estão chipadas? Sim, já fui casada. Opa, essa palavra já fui, né? Fui casada por 6 anos. Mas muita coisa não resolvida, né? Tanto da minha parte quanto da parte dele. 2 pessoas feridas. 2 pessoas feridas, 2 pessoas com um passado, né, significativo, de traumas também. E chegou um momento que as coisas elas não estavam ajustadas, né? Porque se eu não estou bem comigo mesmo, como é que eu vou estar bem com o próximo, assim, né? Então, aquela visão de relacionamento de eu me completar com alguém, então, na verdade, nem sempre isso é verdade, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? Que tu não tem que procurar um relacionamento procurando se completar no outro. Tu tem que estar completo consigo mesmo e com Cristo. Ai, eu amo pessoas que são totalmente resolvidas, porque eu sempre falo, gente, por favor, não busque um relacionamento para se completar. Esteja completo com Deus, porque você precisa estar completo com Deus, para que através dessa comunhão com o Senhor você consiga somar com o outro. Somar com o outro. Você é um indivíduo formado em imagem e semelhança de Deus. A outra pessoa com quem você vai se relacionar também é a imagem e semelhança de Deus. E juntos vocês viram uma só carne. Viram uma só carne, mas não é que vai completar. Viram uma só, né? Tipo assim, mas são 2 indivíduos que viram um
mais para algo, para um objetivo. Então não é tipo assim, eu tô sentindo um vazio e fulano vai me completar e eu preciso desse fulano para me preencher. Não, querido, pelo amor do Senhor, só Deus pode completar esse vazio que existe dentro de você. Mas vou continuar a história da Mi. E aí, como é que foi esse casamento? Os dois feridos. E daí foi muito conturbado, né? Então a gente passou por vários altos e baixos. Sim. E para tentar resumir a história, assim, eu vou mais pro final ali, que foi um ano, assim, de caos mesmo, assim, né? Um ano de caos foi... Já não bastava o caos da infância, meu Deus, vamos lá. Né? Houve muita questão, assim, de ciúme, né? Então começou ali os conflitos, né? Começou a partir disso, a partir de ciúmes e tudo mais. E o tempo foi passando. Para resumir a história, assim, no último ano de casamento, houve envolvimento com drogas da parte dele, com tráfico, né? E você sabia já desse tráfico? Não. Fiquei sabendo no decorrer do último ano que a gente foi casado. A gente foi casado por 6 anos. E no 6º ano que você descobriu tudo? Isso. Só que no 6º ano que ele também mudou o comportamento, assim, né? Ele começou a dar indícios de mudança. Isso. Meu Deus. E daí lá ficou pior ainda a situação, porque envolvendo drogas, então já não estava mais numa sanidade normal, assim, né, de relacionamento, então era muita briga, né? A gente nunca chegou ao ponto de ter uma violência extrema, mas de ficar roxa, machucada, ter que ser com uma comprida às vezes. Aquela coisa, né, de que às vezes também a agressão não é só física, né? As palavras que machucam, as questões que no dia a dia nos doem, nos corroem, então bem complicado. Você, como psicóloga, deve saber bem mais do que eu sobre isso, né? E a agressão psicológica foi algo muito patente, assim, muito evidente. Tanto é que eu acreditava muito naquilo, sabe? Mesmo eu já estava começando a fazer curso de psicologia no finalzinho do nosso casamento. E eu acabava acreditando aquilo como se fosse uma verdade. Nossa, realmente eu sou a pessoa que está dizendo que eu sou. Realmente eu vou passar o resto da minha vida sem ninguém. Então aquilo foi entrando na minha cabeça. E eu me senti a pior pessoa do mundo. Então era um relacionamento possível. Se ele falava que você não era, nunca jamais teria alguém que você isso, que você aquilo. Meu Deus, e aí vai entrando no buraco sem fundo. Sim. E daí nesse relacionamento abusivo de assimilar aquelas palavras, eu tinha muito medo de sair desse relacionamento. Acreditando de que realmente tudo aquilo que era falado, de que eu ia viver infeliz pro resto da vida, sem ele, que ia acontecer de verdade. Então eu ficava com esse receio, e o outro receio também era por conta da igreja também, né? Eu ficava pensando, meu Deus, o que a igreja vai pensar, né? Se eu me divorciar. Mas então, nesse momento, as tuas dúvidas em relação a Deus já tinha passado, porque você citou ali na tua infância que tinha essas dúvidas pelo que aconteceu, e era alguém da igreja, aquela coisa toda. Então, nesse momento, então, você já estava na igreja novamente? Ou você nunca saiu? Eu nunca saí. Nunca saiu. Eu já tive momentos assim que a minha fé, eu colocava minha fé em prova, assim, porque eu começava a questionar Deus, assim, né, do porquê de tanta coisa acontecendo. Só que na minha cabeça eu entendi assim, ó, que se eu saísse ia ser pior ainda. Daí que eu ia pro buraco. Só que eu não tinha um entendimento ainda do que Deus poderia fazer na minha vida. Sabe? Eu estava vivendo um dia após o outro, né, como o pastor de igreja, estava sobrevivendo, eu não estava vivendo. Então eu passei a maior parte da minha vida sobrevivendo. Meu Deus. Sabe? Levando a vida do jeito que dava, assim, matando um leão cada dia. Então foi uma coisa que eu estava dentro da igreja, mas não estava vivendo a plenitude do que é, né? Porque eu estava mais na religiosidade, num ativismo ali, do que provavelmente conhecer Deus verdadeiramente. E como tem pessoas, meu Deus, isso me dói o coração, pessoas religiosas que não tiveram encontro total com o Senhor, que não vivem essa plenitude que você falou. Né? Porque às vezes a gente acha que estar com Deus é ir à igreja, igual você falou que por muito tempo você ia à igreja. Mas como que está o meu entendimento, como que está o meu relacionamento com o Senhor? Porque eu tenho que falar para você que Jesus, ele não veio para estar conosco, para apenas ver que você vai no domingo, né? Ele quer se relacionar todos os dias com você, dia com dia, ele quer ter um relacionamento, ele quer sentir teu cheiro, ele quer ouvir aquilo que você tem para dizer a Deus. Você pode dizer assim, mas Deus é todo poderoso, ele já sabe o que eu estou pensando, ele já sabe o que eu vou falar, mas assim como um pai quer ouvir o seu filho, Deus quer te ouvir também. Então isso é tão importante, como é gostoso, sabe? E você conversava com o Senhor a respeito, né? Como você já ia à igreja, tinha entendimento do que é uma oração, você orava dessa questão desses desentendimentos desse relacionamento, você chegou a orar, você pediu ajuda a pastores, a alguém? Não, como que era a situação? Sabe? Eu orava a respeito disso e eu pedi ajuda para os meus pastores. Né? Eu lembro que eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio
tentando conversar com os meus pastores e tudo mais. E eles sempre davam orientação, não, vamos orar, vai dar tudo certo. Só que eu nunca recebi uma visita em casa, para ver como é que a coisa acontecia lá, sabe? Nunca recebi uma orientação diferente do só vamos orar, né? Não estou menosprezando Não, assim, a lógico, atitude com deles, certeza. né? Porque quem sabe essa era a verdade que eles tinham no momento para te oferecer ajuda, né? Então não tem como saber muito, né? Então eu senti um pouco de carência nesse sentido, assim, de não... Se sente sozinha. Isso. Parecia que eu estava lutando aquela guerra só eu mesma. Então foi bem difícil. Por 1 ano e meio praticamente, né? Os pastores conscientes do que estava acontecendo. Mas eu não via mais solução, assim. A coisa só foi piorando, né? Quando começou a surgir as dívidas por conta do tráfico de drogas. Então a gente não conseguia mais... Daí não era nem mais o provedor, mais da casa. Depois do tráfico de drogas, assim, como é que foi? Você dizia que era contra ou não tinha diálogo em relação a isso? Como é que era dentro de casa? Daí a gente brigava muito em relação a isso, porque ele tentou esconder o máximo possível, né? No último ano ali, quando ele começou, quando essas coisas começaram a vir à tona, ele negava. Ele negou o ano inteiro, assim, foi o ano de 2018 inteiro negando. E tinha traição também, né? Então foi mais um agravante, assim. O Só que abismo tudo foi negado, abismo, sabe? né? Então só foi revelado mesmo, as coisas só vieram confirmar, assim, depois que eu tinha saído de casa. Daí ele assumiu daí tudo que tinha acontecido durante todo aquele ano, mas durante o ano todinho, enquanto ele pôde dizer não é isso que está pensando, não está acontecendo isso, não estou com ninguém, não estou com nenhuma outra pessoa, enquanto ele pôde sustentar, né, a mentira, ele sustentou. E como é que você descobriu? Mensagem de celular, né, chegou um momento que ele foi obrigado a falar, que foi depois que eu saí, eu acho que ele não imaginou que eu sairia de fato, né. Não, saiu de casa? Saí de casa, no início do ano de 2019 saí de casa. E eu comecei a achar dentro do carro caixa de cigarro, né? E o que aconteceu? Um pouquinho antes de eu sair, eu percebi que ele tentou parar o uso de drogas porque começou a ter crise de abstinência dentro de casa. Então eu já tinha feito curso de psicologia, já tinha estudado sobre drogas, então eu sabia que ele estava em crise, assim. Começou a ter surtos psicóticos, né? Ter alucinações. Que é o que a droga causa, né? Então foi evidência de que realmente era fato. Depois ele assumiu os tipos de droga que ele usou, enfim. Então a verdade ela surgiu depois, mas foi somente depois que eu saí de casa, né? E o meu receio justamente foi esse, né? Como é que um ambiente conservador também, religioso e tal, como é que eu ia fazer isso? Né? Como é que eu ficava muito preocupada, como é que a igreja, como é que os pastores reagiriam diante dessa situação, né? Você sabia da igreja? Tu fazia parte do corpo, assim, né, de diaconato? Não sei o que tu fazia, assim, na época. Eu tinha várias funções dentro da igreja. Bem cara da Lênia. Quem conhece a Lênia sabe que ela é envolvida bastante. Eles tinham um presbítero da igreja que ele costumava dizer que meu nome era proposital, Milene, uma que vale por mil. Porque eu fazia tudo, eu estava na portaria, eu era professora da escola dominical, eu era coordenadora da escola dominical, eu cuidava do data show, então assim... as coisas não mudaram tanto, gente. E aí, como é que foi? Então, assim, chegou um momento... Medo de perder tudo isso que você fazia, que ela estava totalmente envolvida, né? E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de trabalhar na obra, sabe? Eu nunca me vi parada, assim, só sentada no banco, recebendo. É muito bom isso, né? Faz parte. Mas eu sempre fui uma pessoa muito agitada, então eu queria estar fazendo, eu queria colocar a mão na massa, eu queria ajudar de alguma forma, eu queria servir outras pessoas. Então eu sabia que tudo isso ia se perder, né? Gente, não se enganem com esse rostinho sereno. Ela é super ativa mesmo. Pensa na pessoa que vai fazer trilha às 5 da manhã. Ela corre, ela é atleta, ela é, como eu falei, líder de rede. Meu Deus, é tanta coisa que, gente, eu não sei. Como que a Milene tá aqui. É doida. É muito legal, gente, saber um pouquinho mais sobre ela. Vai, e aí? E daí foi assim, eu tava naquele medão, assim, cara, perder tudo isso, né? Mas realmente a condição já estava insustentável, assim, né? E a traição foi uma coisa que me deu um baque muito grande. Porque parecia que eu tava esperando assim, né? Não, o pior ainda é a traição, na minha cabeça, né, na época. Daí quando aconteceu, parece que foi a gota d'água. E foi nesse período... É porque pra mulher é muito difícil, né? Porque a mulher ela é totalmente linkada emocionalmente, é muito difícil mesmo.
E foi nesse período, justamente, foi quando eu contei pra minha família da questão da infância. Meu E foi um momento, Deus. lembra que eu falei que era a última gota d'água? Então foi quando juntou as duas coisas. Juntou todo esse relacionamento conturbado, e daí toda aquela questão da infância que não estava resolvida, e num dia eu explodi e resolvi contar, né? Juntei um pouco da família dele, um pouco da minha família, e contei o que tinha acontecido. E como é que você pensa, né, disso? Você acha que o trauma que teve na infância veio para que você tomasse a decisão de estar com alguém que, né, de certa forma, aconteceria tudo isso? Não, que não tem nada a ver? É porque assim, o que eu percebo, né, que gerou uma carência afetiva desde a época do acontecimento ali. E por outras questões também, familiares e tudo mais, tinha essa carência. Né? Então, por mais que por um período tivesse aversão à figura masculina, mas depois eu sentia a carência do afeto, assim. Claro. Né? Então, quando surgiu, foi muito por esse lado, sabe? O emocional falou mais alto. Né? Então, ali aquela questão da divisão entre razão e emoção, né? A emoção ela realmente falou mais alto, o coração gritou pela esperança dessa expectativa, porque na época eu entendia que a expectativa estava no outro, assim, né? Então eu criei essa expectativa de que ele ia suprir aquela necessidade e se me tornei independente emocionalmente dele, até conseguir romper isso foi muito difícil, né? E como é que foi, tipo assim, a tua percepção em relação ao perdão? Você cogitou perdoá-lo, continuar a restauração, por causa da igreja, por causa de tudo que você está vivendo, ou tipo, foi uma coisa tipo, não quero, não é isso que eu tenho na minha vida e acabou saindo disso, né? Não sei o que foi. A questão com ele foi bem mais fácil de perdoar do que a questão da infância, assim, sabe? Então... Mais madura também, né? Então, quando eu saí, assim, eu saí... Era uma coisa consentida, de certa maneira. E eu lembro que pra liberar o perdão pra ele foi muito mais fácil, assim. Foi questão de, a gente vai tomar cada um seu rumo, né? A gente organizou as coisas ali, eu peguei, eu saí de casa. Ainda não teve uma restauração, nem tentativa? Não. Até porque depois, na época ali, exatamente 7 dias depois que eu saí de casa, ele foi cobrado de dívida de droga na nossa casa. E ele levou uma surra, né? Então ele apanhou. Então eu vejo um livramento do Senhor nesse sentido, porque eu poderia estar lá dentro, né? Meu Deus. Foi levado que tinha dentro de casa, que era possível. E depois disso ele teve outras recaídas, assim, sabe? De drogas e tudo mais. E eu perdi contato, assim. Realmente eu não sei hoje qual é a situação dele, enfim. Mas eu perdoei, assim, sabe? Quando eu comecei a entender a importância de liberar o perdão, né? Que a pastora mesmo fala aquela frase, eu adoro aquela frase. Né? O perdão, ele não faz do outro inocente, né? Mas faz de você livre. Né? É verdade. Então, assim, eu tive uma oportunidade uma vez só, depois de conversar com ele, né? Quando ele estava mais são, assim, digamos. E eu falei pra ele assim, eu te perdoo, liberei o perdão pra ele, né? Só que assim, não é inviável a gente continuar e tal. E deixei, sabe? Liberei, assim, sabe? Pra poder viver um outro momento. Tem que ser seguir a jornada. E quando eu entendi que tinha, né? Porque assim, a nossa cabeça é muito louca, né? Depende. Quando eu era... Brincadeira. Entender, né? Porque eu ficava pensando assim, mas por que alguém perdoa um pedófilo? Qual é o sentido disso, né? E eu me questionei muito tempo isso. E eu fui aprender somente depois que eu vim pra cá, quando eu mudei de igreja, né, que teve um processo, nesse meio tempo aconteceu um processo de mudança de igreja, foi uma igreja onde realmente eu entendi o que era o verdadeiro evangelho, entendi verdadeiramente o que é o liberar o perdão, e foi aqui que eu fui entender que quando a gente não perdoa, a gente também está pecando. E tem uma frase de um pastor que é bem conhecido, porque assim, tu me conhece já um pouco e sabe que eu amo falar de perdão, porque perdão é uma coisa que faz parte da minha vida, não tem como ignorar essa parte da minha vida, e eu sei que é o que eu sou hoje, justamente porque eu muito perdoei, né? E eu acho que o Senhor fala, né, que aquele que muito perdoa, com misericórdia também. Mas tem uma frase do pastor que eu esqueci o nome dele, eu queria muito falar o nome dele para dar honra a ele por essa frase, mas ele fala, ou você perdoa, ou você adoece. Porque é impossível eu não estar totalmente em completude, como falamos lá atrás, e estar totalmente conectado com Deus se eu não perdoar. Porque vai ser sempre uma questão difícil ali, né? Uma linha muito tênue de tô com Deus, mas
como que eu vou estar totalmente completa com o Senhor, sabendo que Ele já morreu por mim, Ele já levou todas as minhas dores, porque isso são dores emocionais, são dores que a gente acha que não vai nunca sarar, né? E eu acho que até a gente passar por uma situação muito traumática, a gente fica... Eu tive um período na minha vida que eu disse assim, tá, mas Salvador pra quê? Me salvar de quê? Eu não entendia do que era pra me salvar, eu não entendia o quão ruim eu era também. Porque quando você não perdoa, você fica assim, cara, eu sou uma pessoa rancorosa. Eu sou uma pessoa orgulhosa, sou uma pessoa que eu não consigo facilmente deixar isso pra trás. E aí você vai se descobrindo também. E aí você diz, cara, eu preciso de um salvador, porque eu não sou boa. Mas é claro que eu tô dizendo que, né, essa é a minha história. A tua história foi realmente uma pessoa aconteceu isso contigo. Mas teve algum momento que você também se sentia dessa maneira que eu acabei de falar, né? De você se enxergar também, porque assim como eles tiveram defeitos contigo, você se enxergou com defeitos também ou não? Sempre foi terceirizando? Como é que foi essa questão? Foi justamente nesse momento ali que fez essa transição, né? Que eu mudei de igreja e conheci o evangelho de verdade. Né? Daí a gente começa a se enxergar também. E eu comecei a me ver nisso, sabe? Me sentir também. Tem Tem a questão do pecado em mim também, né? Do rancor, do ressentimento, da mágoa, que tudo precisava ser curado, restaurado, né? Sim. Porque eu nunca teria um acesso pleno a Deus enquanto eu não rompesse, né? Com isso que me prendia naquele lugar, né? E hoje o meu passado não vive mais nele, né? Graças a Deus. Então Deus restaurou todas as coisas e somente quando eu liberei o perdão de fato, que realmente é como se eu tivesse como um pássaro que abre a gaiola e sai voando, assim, sabe? Você se sentiu livre, literalmente. E como é que foi depois disso, né? Depois disso, daí você continuou a faculdade, daí se formou, essa é a tua primeira formação, sempre foi teu sonho ser psicóloga, depois disso tudo, como é que foi essa questão agora da profissão? Agora vamos passar para a profissão, que foi o início da nossa conversa. Então, isso também tem um monte de coisa, né? Eu comecei fazendo serviço social, mas eu sempre quis psicologia, né? Eu lembro que na época de serviço social também, meu Deus, mil mesmo. Mil mesmo, bastante razão. E aí? E daí eu entrei no serviço social até conseguir bolsa para psicologia, porque a minha intenção era fazer psicologia desde sempre, desde a adolescência e tudo mais. E eu não consegui bolsa para psico, fui tentar o serviço social. Muita gente faz isso também no curso da Só que daí o que aconteceu? Eu gostei de serviço social. Você se apaixonou. Eu cursei um ano, deu bem assim, cara, eu acho que eu vou terminar serviço social. E depois eu vejo o que o futuro me... Pra ver se até lá eu vou querer psicologia ainda, né? E eu lembro que eu concluí serviço social, né? Fiz, me formei, depois entrei numa pós na área da gestão pública. Então, a minha ideia era trabalhar no serviço público na época, né? Só que muito interessante, porque assim, em 2014, Então, em 2014 foi a primeira vez que me veio em mente um interesse peculiar, digamos assim, né? Foi a primeira vez que eu tive vontade, assim, de realmente insistir na psicologia, como eu estava acabando o serviço social. Eu disse, não, realmente quero psicologia e quero trabalhar com adolescentes. Olha. Entendendo justamente pela minha experiência de vida, né? Como eu fiz serviço social, trabalhei com direitos da criança e adolescente. E eu, cara, era adolescente também. E gostava muito da área da educação. Então surgiu esse boom na minha cabeça, educação, psicologia e adolescente, tá? E aí o serviço social também já está linkado nisso, né? Nesse meio. Estão caminhando muito juntas, né? E veio essa vontade, mas enfim, era só uma vontade que surgiu na mente, daí eu fui lá, esperei 2 anos ainda para começar a psicologia, fiz o curso de psicologia, acabei fazendo uma pós na área da educação também, chamada Educação e Segurança Humana. Então, vou pegar um adendo. Então não basta só ter sonho, gente, não basta ter sonho, tem que correr atrás. Ó, ela teve sonho, queria, e ela foi fazendo a sua parte, muito legal. Vai, continue, e aí? Foi uma trajetória, foi desafiador, né? Foram 2 graduações, não é fácil fazer, com cansativa, eu tô em uma eterna e já tá desesperador. Socorro, Deus. 2 pós, e as 2 pós foram juntas com a psicologia. Meu Deus. Então foi uma loucura. Ela que é peculiar, é a lei que é peculiar. Enfim, consegui ali concluir com essa vontade, né? E a psicologia ficou muito... Quando eu entrei no curso de psicologia, realmente eu disse, nossa, era aqui mesmo que eu queria estar, sabe? Não tive dúvida nenhuma disso. E fui lá, acabei concluindo, terminei a pós na educação. E o que foi muito legal foi uma reviravolta na minha vida, justamente dentro desse sonho que estava lá desde 2014 e que eu nem estava incubado mais, e aí de repente veio à tona. 2021 foi um ano muito revolucionário para mim também. O que quer dizer Explica pra gente. Porque assim, Deus ele veio trabalhando na minha vida nesses últimos 2 anos e meio, muita coisa, sabe?
E eu vejo que 2021 foi o ano que Deus resolveu trabalhar o meu orgulho, assim, sabe? Eu tive que quebrar a cara, sabe? Cometer erros muito parecidos com o que eu já tinha cometido no passado. Pra ver aquela repetição de ciclos acontecendo, Sim, né? cara, muita repetição, assim, Nossa. sabe? E isso foi ruim, mas ao mesmo tempo foi um aprendizado. Poxa, eu não estava pronta ainda, sabe? Eu estava terminando psicologia, já estava com uma outra visão do evangelho, mas ainda não estava pronta. Não que a gente fique pronto em algum momento, Sim. sabe? Mas parece que faltava uma coisa ainda a ser trabalhada para eu realmente romper de fato, assim, né? Então, 2021 foi um ano em que tudo que tinha que acabar na minha vida acabou, emprego, né, faculdade, Um novo livro. Isso acabou. Eu chegava no final do ano, né, falando com o pastor, inclusive assim, meu Deus, eu tô apavorada, porque 2022 pra mim é como se fosse uma página em branco, eu não sei o que vai ser da minha vida. Eu acho que não tem coisa melhor que isso, né? Agora você consegue construir a Milene, né? Do jeito que ela sempre quis ser, porque daí ficou todo esse espaço de traumas, de decepções, de dor pra trás, pra agora viver uma coisa nova. Olha como Deus faz as coisas, que lindo. Não, e foi literalmente, assim, um livro novo, assim, sabe? Foi uma página em branco mesmo. No começo foi um pouco assustador, eu ficava me perguntando, né? Tá, mas o que vai ser da minha vida profissional? O que vai ser da minha vida acadêmica? O que vai ser da minha vida sentimental, né? Ficava fazendo muitas perguntas. Só que é muito interessante que no finalzinho aí de 2021, de setembro pra frente, de outubro pra frente, outubro, novembro e dezembro, foi os 3 meses, assim, que eu experimentei de verdade aquela paz que a Bíblia fala, que é a paz que excede todo entendimento. Eu amo essa palavra. Sabe? Mesmo sabendo que 2022 nada era certo, era tudo incerto, era um borrão branco, eu experimentei uma paz inacreditável, assim, sabe? Uma paz que eu não tinha como explicar. Eu tinha certeza que Deus iria dar todas as providências necessárias. Então você ficou num período dependente de Deus? Foi isso que aconteceu? Totalmente. Sem controle da tua vida? Totalmente dependente. A pessoa que ama controle ficou sem controle. Como que é isso? Nossa, como que eu sou uma pessoa extremamente controladora. Porque você não entende, mas ela é pragmática. A Milene, ela tem toda uma organização, uma agenda. Eu também tenho, e é importante usar a agenda. Mas ela é o extremo de organização. E aí, como é que foi isso aí? Tanto é que eu tinha planilha pra tudo, né? Ah, é? A louca da planilha. Tudo que acontecia na minha vida, na minha rotina, tava na planilha, lá, tudo registrado. Isso é bom, isso é bom. E aí, como é que foi? Aí não tinha nada pra registrar. Mas enfim, chegou 2022 e, cara, 2022 é o ano da minha vida, sabe? Porque foi um ano em que eu vi aquele sonho em 2014 ressurgindo. Foi quando eu recebi a proposta para trabalhar no Compaixão Club, que é justamente um projeto que eu tô atuando praticamente com a psicologia, com a educação e com adolescentes. E o bônus disso tudo que ainda é pro reino, né? Do evangelho, que lá atrás você estava com essa preocupação de perder e hoje você está totalmente imergida nisso. Olha só como Deus faz as coisas. Que incrível. Então eu fico muito feliz com tudo que Deus está fazendo. E a gente conversou um pouquinho antes de iniciar o programa e vocês sabem, a gente é muito baseado na palavra, a gente tenta ao máximo trazer isso, essa inspiração, porque muita gente tem dificuldade de entender também. Mas claro que agora eu vou pegar uma parte fora do contexto dele, mas tipo, só pegar o versículo para aplicação pessoal na vida da Milene. Né? A Milene falou que se sentia às vezes abandonada e tudo mais, e ela compartilhou um versículo comigo que marcou a vida dela nessa fase, essa trajetória, que é Isaías 49, versículo 15. Se você quiser, abre aí. Porventura, pode uma mãe esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Então, às vezes a gente vê, né, tudo isso acontecendo, ela viveu trauma, as pessoas não ajudando, ela passou por diversas coisas, e ela resumiu do resumo, né? Eu conheço um pouquinho da história da Mi, e eu sei que ela resumiu o máximo que ela pediu para poder participar do tete-a-tete. Ela viveu tantas coisas que às vezes vem à tona dizendo assim, Senhor, cadê você? Ou pessoas, amigos, cadê vocês? Eu tô sozinha, né? Mas pode o homem, o pessoal falha em esquecer de nós, mas o Senhor, Ele nunca nos abandona. E eu vejo claramente esse cuidado de Deus com a tua vida, sabe? Até nessa questão dos teus sonhos. Porque às vezes a gente imagina, idealiza algo, mas Deus vai lá e faz de uma maneira que Ele diz assim, eu tenho coisas ainda maiores e melhores para fazer na tua vida, e eu creio que assim vai ser sobre a tua vida,
sobre a tua história. Esse ano de 2023, vamos fingir que agora também inicia uma nova página em branco, para que você continue construindo tudo isso. Não em branco totalmente com os ciclos acabados, né? Mas para continuar esse ciclo que se iniciou em 2022. Continue um momento de avivamento, prosperidade, abundância sobre a tua vida. Amém? Quero te agradecer, porque foi muito bom tê-la aqui. Espero que a tua história toque o coração de tanta gente, porque eu creio que será dessa maneira. Porque às vezes a gente se sente assim, eu me senti, né? Me expondo quando eu contei a primeira vez o meu testemunho. E eu dizia, meu Deus, agora todo mundo vai saber quem eu sou. E era tão dentro de mim, era tão, né? E agora as pessoas vão ter acesso a isso. E eu sei que não é fácil estar aqui, você se abrindo, falando isso pra nós, mas eu sei que alguém lá está sendo tocado através da tua história, passou por coisas parecidas, semelhantes, ou, né, em nome de Jesus, não viva isso, mas às vezes vai vir a viver e vai lembrar desse testemunho, de como você perseverou, de como você acreditou no Senhor em todo momento. E eu gostaria que agora você, como psicóloga, como educadora, como que fala do serviço social? Assistente social. Assistente social. Todas essas funções da Milene. Agora a Milene dando uma palavra para aqueles que precisam ouvir um conselho ou uma palavra tua para quem está passando por isso. O que você diria? Sim. Acho que da mesma forma que foi para mim, eu falo para os outros, né? Que falar é o primeiro princípio, assim, para a gente começar a se desvincular daquilo que nos prende no nosso passado, né? Então, falar é nosso processo de cura, né? Ter pessoas, ter mentores, isso foi muito importante na minha caminhada, né? Hoje, né, eu considero os meus pastores, os meus mentores. Então, sempre quando eu preciso conversar alguma coisa, eu tenho referência neles. Né? Tenham pessoas assim para quem vocês possam realmente conversar, compartilhar, para que o Espírito Santo possa realmente começar a trabalhar no teu coração, porque eu tenho certeza que nós fomos feridos, mas para ser curados e curar outras vidas também, né? Eu sou um exemplo disso, fui curada para curar, né? Hoje a maioria dos atendimentos que eu tenho são pessoas que passaram praticamente a mesma coisa, então a cada 5 pessoas que eu atendo, 4 passou por uma situação assim. Então eu vejo que o Senhor ele vai colocando essas pessoas no nosso caminho também, não é em vão. Não. Né? Então a experiência hoje que eu tenho... O propósito tenho... de vida é seu. Sim, com certeza. Tudo isso gerou uma experiência, né, na minha vida. E isso serviu, né? Eu digo que as pedrinhas que foram lançadas, elas serviram de escadinha para onde o Senhor quis me levar. Com toda certeza, a gente vê assim, né, gente, que se ela não tivesse sido curada, não tinha como ela curar. Sim. Porque uma pessoa ferida, ela automaticamente ela fere também. Né? Então hoje você está curada para curar, isso é maravilhoso, é isso que Deus faz. Então, nós estamos terminando mais um Tete a Tete. Deixa o teu like, comenta, manda para alguém especial, aqueles que você ama. Eu tenho certeza que virão muitos testes a testes para ir, mas esse é o primeiro de 2023, estamos iniciando 2023 com tudo, e que o teu ano seja abençoado, que o teu ano seja repleto de coisas boas do Senhor na tua vida, porque Deus é Deus de milagres. E detalhes, eu achei que ela ia falar detalhes, é porque eu falo que Deus é Deus de detalhes, eu amo falar isso, e talvez esse ano de 2023 você ouça isso muito, né? Mas Ele é Deus de milagres também, em nome de Jesus, Deus abençoe você, tchau, tchau. Só que daí eu comecei a questionar o meu processo, sabe? Tipo, eu comecei a questionar, tipo, mas por que eu vim do mundo? Por que tipo, eu precisei passar por todo esse processo para chegar onde eu cheguei? E daí, tipo, eu comecei a me questionar isso com o Senhor. Daí, tipo, eu fiquei, mas por que tipo, eu já não nasci num lar cristão, bonitinho, pá? E daí foi onde Ele começou a trabalhar na minha vida.